Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. A internet é uma rede mundial de computadores instantaneamente ligados pelos mais diversos meios, como telefone, fibra ótica, satélite, rádio. E é a possibilidade técnica fácil e barata de ligarmos o nosso computador a uns 100 números de computadores espalhados por todo o mundo, sem nos apercebermos da distância. Calcula-se que a internet tenha hoje acessíveis cerca de 500 milhões de páginas. Como em todo lugar, em todas as categorias, em toda a sociedade, possui coisas boas e coisas ruins. O uso da internet pelas pessoas tem permitido realização de vários atos lícitos e ilícitos, ou seja, atos, por exemplo, comércio eletrônico, né? Mas também atos ilícitos, atos ilegais. E para falar sobre responsabilidade civil por informações veiculadas através da internet, convidamos hoje o Dr. Diego Euflauzino Goulart. O Dr. Diego Euflauzino Goulart é advogado, graduado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduando em Direito Civil pela Exanc e presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB Piracicaba. Como vai, doutor Diego? Sinta-se à vontade. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, doutor Salvador. Agradeço o convite, primeiramente. Quero também parabenizar a toda a diretoria da OAB, 8ª Subseção de Piracicaba, e a sua pessoa, a qual tornou esse programa uma realidade. Com muito afinco, criou um link, criou uma ligação da sociedade com os advogados. Fica aqui os meus parabéns pela iniciativa. Bom, já que estamos falando de responsabilidade civil por informações veiculadas através da internet, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Doutor Salvador, eu não vou adentrar de forma ampla no tema, no Instituto da Responsabilidade Civil, por ser um tema vasto, com diversos desdobramentos. Mas, basicamente, a responsabilidade civil é o dever de reparar, de ressarcir o dano material ou moral, em muitos casos, os dois de forma simultânea, em decorrência de um ato ilícito. E o ato ilícito, ele pode ser tanto uma ação, ou seja, uma pessoa que age em desfavor de outra, ou uma omissão, quando uma pessoa que deveria agir, deixa de agir. Doutor Diego, na internet, nas redes sociais, como se dá a responsabilidade civil? Doutor Salvador, são inúmeras as formas que pode se caracterizar a responsabilidade civil na internet. A responsabilidade civil do usuário, do internauta, que publica informações difamatórias, de cunho difamatório, em relação a uma outra pessoa. Há as situações que torna pública imagens sem a devida autorização. A responsabilidade civil das empresas, e exemplo atual são os portais de compras coletivas, os quais são responsáveis por reparar todo o dano do consumidor em relação ao produto que o mesmo disponibilizou no seu site. Há também a responsabilidade civil do servidor de e-mail quando há invasão por um hacker do seu e-mail. Doutor Diego, como que fica a responsabilidade civil atribuída, por exemplo, ao provedor, aos usuários, como por exemplo as empresas, né, ao cidadão que se utiliza, e como identificar, né, de onde partiu o ato ilícito? É importante esclarecer que a responsabilidade civil do provedor de internet, do usuário, do cidadão, de todos aqueles que de uma forma ou outra estão envolvidos com a internet, ela deve ser averiguada em processo judicial, onde as partes estarão se defendendo e apresentando as suas versões. Mas uma pergunta interessante, que é a pergunta final aí, é em relação a como identificar da onde partiu o ato ilícito. Também é importante esclarecer que não é um procedimento simples, é um procedimento complexo e que deve ser realizado por perito. De modo geral, é importante que nós tenhamos 3 informações básicas para que possamos chegar ao local da onde partiu, ao local físico da onde partiu o ato ilícito, que é o IP da máquina, o Internet Protocol, que toda vez que acessamos a internet é gerado um IP. E esse IP é o único para aquela máquina. Com o IP na mão, precisamos também ter a data da comunicação e o fuso horário, que tudo isso está na máquina, está junto com o IP. Então é preciso ter essas 3 informações básicas. Como dito, é um procedimento complexo e que deve ser
averiguado por um perito apto a fazer essa identificação do local físico da máquina. Bem, eu gostaria que o senhor mencionasse para os nossos telespectadores alguns casos de aplicação da teoria da responsabilidade civil na internet. Doutor Salvador, existem alguns casos específicos e alguns corriqueiros, e um deles é a questão da responsabilidade civil do site de relacionamento Orkut, nos casos em que há a criação falsa de um perfil, os famosos fakes. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido que o Orkut é responsável por reparar o dano daquela pessoa que teve um perfil falso criado e que acabou denegrindo a sua imagem. Como também há outros casos que o tribunal entende que não há responsabilidade ante a impossibilidade de fiscalização total dos dados que pela internet, que pelos sites se passam. Doutor Diego, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, já que as próprias pessoas, elas mesmas, elas se expõem em sites aí de relacionamento, como o senhor mesmo disse, o Facebook, né? Com seus dados, fotos. Então, aqueles comentários que se faz depois das fotos, se forem pejorativos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito disso. Doutor Salvador, nós temos duas situações aí. A primeira é a exposição da privacidade, da intimidade voluntária da própria pessoa que tomou a iniciativa aí. E a segunda é a exposição da privacidade, da intimidade, a ofensa à honra por terceiros, que sem autorização alguma acabam expondo algumas fotos que podem comprometer moralmente ou até mesmo financeiramente pessoas e fatos. Então nós temos essas duas situações. Há necessidade e deve haver a precaução de todos disporem somente aquilo que lhe caibam e que lhe sejam autorizados, sem violar o direito alheio. Doutor Diego, e o que são crimes cibernéticos e quem pode praticá-los? Mas antes, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Cupim do Tchê, churrascaria com self-service e rodízio, grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência, 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100. FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você. Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376.
para falar sobre responsabilidade civil por informações veiculadas através da internet, convidamos hoje o Dr. Diego Euflasino Goulart. Dr. Diego Euflasino Goulart é advogado, graduado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Exanc e presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB Piracicaba. Dr. Diego, o que são os crimes cibernéticos e quem pode praticá-los? Professor Salvador, os crimes cibernéticos, eles são aqueles crimes cometidos através de sistemas informatizados. Não necessariamente necessita haver a conexão à internet para a consumação do crime cibernético. Mas hoje, atualmente, tudo se conecta, tudo se liga através da internet. Os crimes cibernéticos ocorrem através da internet. Então, são aqueles crimes que ocorrem através de sistemas informatizados e, atualmente, por haver a conexão pela internet. Quem pode praticá-los? Qualquer pessoa pode praticá-los, desde que tenha um conhecimento mínimo do sistema, seja ele o mais comum, como nós temos hoje o acesso à internet, ou os mais avançados, tecnologias e programação e tudo mais que nós temos aí à disposição no mercado. Gostaria que o senhor mencionasse para os nossos telespectadores alguns tipos de crimes praticados pela internet. Dr. Salvador, quase todos os crimes cometidos pela internet estão tipificados no nosso ordenamento jurídico. Exemplos de alguns crimes, e os mais comuns praticados na internet, é a difamação, é a injúria, é a calúnia, é o crime de racismo, o crime de extorsão, de ameaça, e um dos mais corriqueiros do dia a dia, que acabamos vendo na televisão, é o crime de pedofilia. Todos os crimes estão tipificados e é possível a punição deles pelo nosso ordenamento jurídico. A ausência de lei específica para a internet, ela é sentida, porém o nosso ordenamento jurídico tipifica quase todos os crimes que podem ser cometidos na internet. Dr. Diego, e as escolas podem ser responsabilizadas pelos atos ilícitos praticados pelos alunos com o uso dos computadores da escola? Dr. Salvador, sem dúvida nenhuma, as escolas são responsáveis pelo uso indevido dos seus alunos pelos seus equipamentos. A escola tem o dever de fiscalizar os seus alunos e dever ainda mais de fiscalizar os seus próprios equipamentos. Se eles estão sendo ferramentas de algum tipo de ilícito, a escola deve punir o aluno de forma administrativa, comunicar os pais quando necessário do aluno e tomar as providências cabíveis em relação ao aluno, como também um boletim de ocorrência, para se resguardar os seus direitos. Mas a escola também é responsável pelo uso indevido de seus equipamentos pelos alunos. E as lan houses, né? Como que fica a situação dessas empresas, uma vez que elas são frequentadas assim inúmeras vezes, né? Por inúmeras pessoas todos os dias? Dr. Salvador, as lan houses no estado de São Paulo, elas são regulamentadas, o funcionamento delas são regulamentadas pela Lei Estadual 12.228/2006. Essa lei ela exige algumas obrigações da lan house. Ela exige o cadastramento dos usuários das lan houses, inclusive dos horários e da máquina que o cliente da lan house utilizou. Em âmbito nacional, nós temos a PL 4.361/2004, do deputado Vieira Reis, do PMDB Rio de Janeiro, tramitando para alteração do artigo 80A do Estatuto da Criança e do Adolescente, para obrigar todas as lan houses no âmbito nacional a cadastrarem os seus usuários, o horário da utilização e a máquina que utilizou. É de extrema importância porque é através do cadastramento que será possível identificar um criminoso que utiliza indevidamente do equipamento da lan house para cometer um ato ilícito através da internet. A maioria dos usuários das lan houses são crianças e adolescentes que vão até esses estabelecimentos para jogarem jogos virtuais, né, para estarem se comunicando nos jogos de forma virtual. E exigir esse cadastramento das crianças e dos adolescentes torna-se quase que impossível pelas lan houses, porque necessita de uma autorização escrita pelos pais,
necessita da presença, muitas vezes, dos pais nos estabelecimentos comerciais. A lei obriga que crianças menores de 12 anos estejam acompanhadas de seus pais nos estabelecimentos comerciais. Crianças de 12 a 16 anos tenham autorização por escrito dos pais. Então, é essa preocupação que gera nos estabelecimentos comerciais do cadastramento que pode, de uma forma ou outra, inviabilizar o comércio das lan houses. Porém, é de extrema e é importante que se tenha esse cadastramento para que nós possamos identificar um criminoso, um pedófilo, alguma coisa nesse sentido que é de extrema importância. Doutor Diego, eu gostaria que o senhor mencionasse a respeito de um caso prático. Por exemplo, um funcionário de uma empresa que se utiliza do computador desta empresa e envia um e-mail denegrindo ou uma pessoa ou uma outra empresa. Como que fica essa situação? Meu Salvador, o uso indevido do e-mail corporativo, ele gera responsabilidade civil, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Para o funcionário, ele deve ser prudente no uso do e-mail corporativo, porque o e-mail corporativo é para fins profissionais. Ele deve saber utilizar a ferramenta que ele tem em mãos para o uso profissional. Em contrapartida, a empresa ela deve proferir palestras, investir num manual, numa cartilha de conduta do funcionário no uso dos seus e-mails e as consequências. O uso indevido do e-mail pelo funcionário, como dito, gera responsabilidade civil pessoal dele, com o que foi dito ou o que foi repassado, que denegriu a imagem de outra pessoa, e gera responsabilidade civil objetiva da empresa, porque a empresa tem o dever de fiscalizar o uso de seus equipamentos e de suas ferramentas. Um exemplo prático e mais fácil de se entender é quando uma empresa dá ao seu funcionário a posse de um veículo e ele, com esse veículo, acaba ocasionando um acidente. Tanto o funcionário na direção do veículo quanto a empresa, por ser proprietária do veículo, irá responder pelos danos causados ao outro. A mesma coisa funciona com o e-mail. Se a empresa, que tem a responsabilidade de fiscalizar e é detentora do endereço eletrônico, não tomar as providências cabíveis para evitar que um funcionário seu acabe de uma forma ou outra denigrindo, difamando, caluniando uma outra pessoa, ou até mesmo expondo fotos de pessoas e causando danos a ela, a empresa vai responder sim pelos danos morais, danos materiais que o ofendido venha a ter. A mesma coisa, de forma solidária, o funcionário da empresa. Doutor Diego, já que a empresa é responsável civilmente pelos e-mails enviados pelos seus funcionários a terceiros, né, ela pode acessá-los, ela pode fiscalizá-los? Doutor Salvador, é uma pergunta muito interessante. E perceba que o equipamento, a máquina, o computador, fornecido pela empresa para o funcionário é para o uso profissional. A mesma coisa é com o e-mail. A empresa fornece um endereço eletrônico para o funcionário para o seu uso profissional. E a empresa, sendo responsável por tudo que sai dos seus equipamentos, principalmente os e-mails, ela não só pode, como ela tem o dever de fiscalizar, de resguardar os seus direitos. Porque o uso indevido não só gerará um dever de reparar para o funcionário, mas para a empresa também. A empresa, ela fornece o equipamento, o computador, o e-mail, toda a estrutura para o funcionário trabalhar e não para denigrir e não para prejudicar outras pessoas. Doutor Diego, gostaria que o senhor fizesse uma comparação sobre a credibilidade de uma carta enviada pelo correio, uma carta enviada pelo correio com AR, com aviso de recebimento, ou seja, alguém deseja obter aí o comprovante de que recebeu esta carta, né, com um e-mail enviado. A pessoa que receber aquele envelope e assinar o aviso de recebimento, por mais que esteja declarado naquele aviso de recebimento notificação, o conteúdo, ele poderá muito bem abrir o envelope e dizer que nada recebeu. O e-mail é diferente. Tanto o e-mail produz a prova de que enviou, como de que a pessoa recebeu. E como funciona isso? Quando enviamos um e-mail, fica registrado em nossa máquina o envio do e-mail. Fica registrado no servidor de e-mail nosso a saída do e-mail. Fica registrado no servidor do e-mail
alheio, do e-mail da outra pessoa, a entrada do e-mail. E fica registrado na máquina da pessoa que recebeu a entrada do e-mail. É importante também esclarecer que não só os dados de envio que ficam registrados no servidor dos e-mails, mas o seu conteúdo também. E por qual tempo permanece esses registros de conteúdo, de dados? Enquanto o servidor não apagar, ele permanece por um tempo determinado. Não há um prazo para aquela informação permanecer. O que a sociedade ganha com isso, com essas novas tecnologias? Que o e-mail, naturalmente, hoje substitui e muito a carta. A carta é uma realidade há muito tempo e eu acredito que seja até uma das primeiras formas de comunicação entre as pessoas. Mas o e-mail, ele produz 5 provas de que foi enviado e recebido. É uma forma mais segura de se notificar, de se dar ciência de um fato. Esse registro de conteúdo e de informações de envio e recebimento é importante não só para questões do dia a dia, para comprovar um envio de uma notificação, mas também para comprovar o recebimento de uma ameaça por e-mail, que é corriqueiro, acontece, não é um fato inédito. Então, você pode, através desses registros, comprovar de que uma determinada pessoa lhe ameaçou. As novas tecnologias de hoje, que diariamente se aperfeiçoam, a sociedade só tem a ganhar com isso. Então, eu digo tranquilamente, o e-mail é uma forma muito mais segura de notificação, de ciência de um fato que você quer dar a uma outra pessoa, do que a carta com um aviso de recebimento. Doutor Diego, e como encontrar um meio-fio entre liberdade de expressão constitucionalmente garantido, né, e as ofensas, a violação da intimidade e da imagem das pessoas através da internet? Doutor Salvador, o direito de liberdade de expressão, garantido pela nossa Constituição Federal, ele não é um direito absoluto. Assim como existe o direito de liberdade de expressão, também existe o direito da inviolabilidade da intimidade, do direito à imagem, da honra. Portanto, há de se ter um bom senso. A liberdade de expressão, ela tem o seu limite até a ofensa do direito alheio. É necessário, é possível se expressar livremente, é possível expressar a sua opinião de forma tranquila, sem ofender o próximo. É esse o meio-fio que deve se encontrar. Temos que saber expressar os nossos pensamentos sem que ofenda outros direitos constitucionais, como o direito à honra, como o direito à imagem, pois se ofendermos esses direitos, seremos responsabilizados. Doutor Diego, qual é o conselho que o senhor dá aos pais que têm filhos, crianças e adolescentes usuários da internet? Doutor Salvador, os conselhos que eu posso dar, vendo os casos do dia a dia, é que o uso do computador por crianças e adolescentes, eles devem ser sempre vigiados. O que isso significa? Que o computador, uma criança com um computador no quarto, ela tem acesso ilimitado, livre, a todo tipo de informação. A primeira recomendação que eu faço é que esse computador, o acesso a essa internet, seja vigiado. Uma criança, até os seus 12 anos de idade, aí, até os seus 15, vamos colocar, após os 12 já passa a ser adolescente, mas uma criança, aí, um adolescente até os seus 15, 16 anos, deve ter o acesso à internet de forma vigiada. Então, colocando o computador na sala, onde as pessoas circulam, onde as pessoas possam visualizar o que as crianças e adolescentes estão olhando, estão vendo na internet. Um outro conselho é que todo tipo de cadastro, seja no site de relacionamentos, todo tipo de senha que essas crianças venham a ter, que seja de conhecimento de toda a família. Para uma ocasião ou outra que necessário seja acessar esse conteúdo, a família possa facilmente acessá-lo e tomar ciência do que está sendo feito ali e quem está se conectando. Uma outra, eu acredito que seja conselho que eu possa dar aí, o melhor conselho é conversar, é interagir, não dar somente um computador e achar que aquilo, que a criança vai saber usar aquilo sozinha. Eu dei um computador, pronto, meu filho está feliz, ele sabe usar. Não, a interação entre pai e filho com relação ao uso do computador é de extrema importância. Então, o conselho que eu dou, o primeiro conselho que eu dou, converse,
tenha interação, saiba o que está sendo acessado, explique o que pode, o que não pode, que uma simples conversa acaba evitando todo um prejuízo maior. Doutor Diego, nosso tempo já está se acabando. Uma última pergunta. Quem sentir violado em sua honra, em sua imagem, pela internet, como que deve proceder? Doutor Salvador, quem sentir violado a sua honra, a sua imagem, e nesses casos os crimes mais comuns é o crime de difamação, deve, num primeiro momento, salvar as páginas, salvar os e-mails onde consta a informação que denigre a sua imagem. Salve no computador, imprima essas informações. Um segundo passo que eu recomendo, antes de qualquer coisa, procure um advogado com essas informações em mãos. Nem tudo que é exposto é uma ofensa à honra. Eu me sentir ofendido intimamente não significa que aquilo que foi postado é uma ofensa. Então procure um advogado para que haja essa análise. Em havendo a ofensa, deve-se realizar um boletim de ocorrência, ou por difamação, ou por injúria, ou por calúnia, por uso indevido de imagem, e posteriormente ingressar com uma ação contra o ofensor. Doutor Diego, quero agradecer por ter aceito o nosso convite, tá? E parabenizá-lo aí pela brilhante exposição. Doutor Salvador, agradeço novamente o convite, a oportunidade de estar aqui, de conversar, de expor um pouquinho do que eu sei e trocar experiência. Quero dizer que esse programa é de suma importância para a nossa classe, que nos prestigia de uma forma brilhante. Quero também ser breve aqui e dizer que não só parabéns pelo seu programa, mas também pela sua comissão da criança e do adolescente, pelo trabalho desenvolvido. Doutor Diego, muito obrigado e também quero parabenizá-lo pelo brilhante evento, né, realizado na Casa do Advogado no último dia 30 de novembro. Né? Foi uma palestra em prol da Associação Síndrome de Down, né, que foi um grande sucesso. Tá? Parabéns. Bem, chegamos ao final do nosso programa e gostaria de dizer que você também pode participar enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. Cupim do Tchê, churrascaria com self-service e rodízio, grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100. FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade, que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você.
Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376.